Imagina que você está todo empolgado e aí você cria uma tabela com um ranking que só mostra os 5 maiores itens. Porém, quando você olha o valor total dessa coluna dentro da tabela, ela está completamente errada. Eu sou a Jaque Batista e nessa aula você vai aprender como é que a gente faz para corrigir aquele resultado final, esse valor total da tabela, quando ele simplesmente não está somando tudo. Então vamos lá para dentro do Power BI? Bom, aqui dentro tem uma tabela que tem o total realizado, que é uma medida que eu construí. Ele tem também uma medida de ranking. Então qual que é essa medida de ranking? É uma função chamada rankx e ela pega o all. O all, na verdade, é toda a minha tabela. Todas as vezes que eu uso essa função all, significa que ele está trazendo essa tabela congelada. Por que eu trago a tabela congelada? Porque se eu não congelar a tabela, todas as posições serão únicas lá dentro. Então, quando eu crio o all, ele congela e aí sim ele consegue categorizar. E aí ele vai me perguntar, você quer criar um ranking com base em que valor? Com base no meu total realizado. E aí no seu caso você vai analisar o que você quer avaliar, se é uma quantidade, se é um total, tá? E aí o que ele fez quando eu joguei essa posição aqui, ó? Ele colocou um número de 1 até o maior valor que eu tenho, que no meu caso é 8, classificando essa ordem, tá? Vamos lembrar uma coisa importante? Aqui no Power BI, quando eu coloco uma tabela, quando eu clico em cima do cabeçalho, ele filtra por aquele cabeçalho. Então, por exemplo, categoria é um texto. Quando eu cliquei aqui, tá vendo a setinha? Significa que ele classificou por ordem alfabética de categoria, tanto que o meu ranking ficou completamente errado. Se eu clicar em total realizado, ele vai classificar pelo valor que eu tenho, do maior para o menor, ou se eu clicar de novo, do menor para o maior. Como o ranking tem a ver com valor, obviamente esses valores acabam acompanhando o realizado, tá? Então tá aqui, ó. É importante saber isso, tá? Beleza, tá aqui o meu ranking. Agora, imagina que eu quero fazer uma função que verifica se eu tenho até a 5ª posição. Então, eu já tenho essa função aqui dentro, ó. Vou arrastá-la para cá para vocês verem, ó. Então, se o meu ranking for até a posição 5, me mostra. Se não, me mostra em branco. Vamos dar uma olhada como é que é essa função, ó. Então, é um if, então a função C aqui dentro do Power BI chama-se if, que é em inglês, e aí ele verifica se o meu ranking, que é exatamente essa medida, é menor ou igual a 5. Se for, está mostrando o total realizado, se não, está mostrando em branco. Beleza? Perfeito. Agora dá uma olhada nesse total. 3.762 e aqui que tem valores a menos continua mostrando 3.762. Por quê? Porque a minha tabela, como ela foi reconstruída, ele me mostra o valor total que eu tenho. Então ele não está fazendo a soma desse cara, ele está me mostrando o total que está dentro da minha tabela. O que a gente precisa fazer? Corrigir isso aqui. Para corrigir, a gente vai usar uma função chamada SumX. A SumX é uma função que serve para trazer tudo, fazer uma soma única, como se fosse uma soma de uma coluna. Só que mais do que isso, ela tem o poder de fazer essa soma levando em consideração linhas da minha tabela, tá? O que a gente vai fazer? Colocar essa SumX. Aqui dentro a gente vai usar uma função chamada Values, que quando eu uso a Values, ela me traz uma tabela única, tá? Exclusiva, com campos exclusivos. E aí sim, ele vai corrigir pra gente. Vamos ver isso na prática? Então, nova medida. E aí eu vou chamar de ranking corrigido. Lembra que ele abre uma barra de fórmula, né? Ranking corrigido. Que vai ser igual a quem? Opa, vai ser igual a quem? A SumX. Olha aqui, sum com x, que nada mais é do que a função soma, só que com um xzinho no final. Ele está perguntando qual é a tabela que você quer usar. Eu vou chamar a Values. E aí a Values vai me perguntar qual é o nome da sua tabela. O nome da minha tabela, na verdade da minha coluna, é categoria. Então eu vou usar aqui, ó, realizado categoria. Vou fechar a Values, vírgula. E aí ele está perguntando qual é a função, qual é a expressão que você quer analisar. É o meu ranking C. Então eu vou chamar aqui, ó, ranking C. E vou fechar o parênteses e dar um Enter. Muito bem. Agora, quando eu jogar o meu ranking corrigido aqui dentro, vocês vão perceber que ele já trouxe a informação correta.
Jaque, eu preciso construir deste jeito, fazer a função ranking C e depois fazer uma outra função colocando ela dentro? Não, você poderia fazer o ajuste aqui dentro, tá? Então, você poderia vir aqui, ó, e fazer o SumX aqui dentro, que traz a values de quem? Da categoria, então, do meu realizado categoria, fecha values, vírgula. E aí, qual é a expressão? Aí sim, se o ranking for menor ou igual a 5, então me traz, se não me traz, em branco. Beleza? Aí eu vou fechar a SumX no final e vou dar um Enter. Ela é uma medida que já está posicionada aqui, ó. Então, vocês vão perceber que ele já trouxe a informação corrigida para nós. Legal, né? Fazer a correção é muito importante para que você não induza o seu usuário ao erro. Então, sempre tome muito cuidado. Ah, Jaque, eu não quero utilizar esse total, eu queria remover esse total. Então, você pode vir aqui, ó, tá? E aí a gente tem um total aqui, ó. Então, totais. Se eu vier aqui e desabilitar, ele simplesmente vai sumir o total. Então, se no seu caso você fizer só a função C ou if junto com o ranking e você conseguir desabilitar, não tem problema, você não precisa se preocupar com isso. Agora, a partir do momento que esse total aparecer, é super importante você fazer a correção desse dado para que você não tenha erro dentro do seu relatório. Curtiu? Fez sentido para você essa informação? Então comenta aqui embaixo pra gente se em algum momento você já tinha reparado que isso acontece dentro do Power BI. Isso acontece várias vezes, porque a última coluna, na verdade, não é uma somatória da de cima, e sim um valor total, né? Ele faz o mesmo cálculo para o valor total. Então, se você curtiu, se inscreve aqui no canal, comenta para que a gente traga mais conteúdos como esse para você. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.